Amém. Vamos lá, vamos abrir a palavra do Senhor. Logo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12. Cadê os óculos, gente? Que sem óculos eu não enxergo. Vamos botar aqui, vamos auxiliar. Gênesis capítulo 12, uma história muito conhecida por todos nós. Na verdade, é uma das histórias que eu tenho meditado nos últimos tempos, tanto eu quanto a minha casa. E eu queria que você nessa noite abrisse seu coração para que o Senhor falasse. Que você possa nessa noite pedir que o Espírito Santo possa ministrar o teu coração. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que não conhece a palavra impossível. Amém? Então, abra aí Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Vamos lá, vou ler ali a versão dali que está melhor que a minha. E então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra e da tua parentela e sai da casa de teu pai e dirige-se à terra que te indicarei. Versículo 2: e farei de ti uma grande nação e te abençoarei e farei teu nome grande e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Feche seus olhos, Pai. Nós estamos diante da Tua palavra, Senhor Deus, que é viva, que é eficaz, que tem, ó Deus, o poder de penetrar juntas e medulas. Que nessa noite, Senhor, nós possamos ser obedientes e sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, nós te damos total liberdade nessa noite, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor ministre os nossos corações. Venha, Senhor, de encontro à necessidade de cada um que está aqui essa noite. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obediência é uma palavra que nos últimos tempos ela tem sido muito desafiante no nosso meio. E eu não falo só no meio da igreja, mas eu falo no meio de toda a sociedade. Porque vivemos um tempo onde as pessoas elas querem viver conforme o seu bem-querer. Pessoas rebeldes, pessoas que acham que devem andar conforme a sua vontade. Mas nós entendemos que a Bíblia nos ensina que a obediência ela é um princípio de Deus. E nesse texto aqui, onde nós hoje vamos meditar um pouco, eu vou falar sobre 3 personagens nessa noite. Vou começar por esse que nós lemos o texto, mas eu queria que você abrisse seu coração, que você desarmasse seu coração, que você nessa noite estivesse realmente atento àquilo que o Espírito Santo tem a falar conosco, porque eu creio que esta palavra ela é para mim também. Hoje pela manhã, quando eu estava orando, eu falei: Senhor, que essa palavra ela fale primeiro a mim, que ela passe primeiramente pela minha vida, para que os meus irmãos eles possam ser ministrados nessa noite. E a obediência é um desafio hoje para todos nós, para todos, queridos. A Bíblia nos ensina, ela nos respalda que nós devemos obedecer em todo o tempo. Aqui nesse texto fala sobre um dos patriarcas da Bíblia, Abraão. Até então Abrão, quando Deus faz a chamada a Abraão, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai da casa de teu pai, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. A Bíblia fala que Abraão era um homem rico, um homem de posses, um homem que já tinha uma vida totalmente estabilizada. Mas aqui no capítulo 12, Deus chega para ele e fala assim: Abraão, pega tudo que você tem. Ouça, Abraão, o que eu te falo. Ouça,
Porque quem fala Abrão aqui, queridos, a palavra começa a dizer assim, ó, o Senhor. Quem fala Abraão, então, é o Senhor. Sai da tua terra. Deixa tudo. E vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Olha a obediência de Abraão. Se eu fosse dar um tema nessa noite para essa mensagem, eu colocaria o seguinte tema: obedeça à voz de Deus. Estejam atentos, queridos, porque eu creio que Deus nos trouxe aqui essa noite para falar aos nossos corações, para ministrar os nossos corações, para abrir o nosso entendimento, para nos dar norte. Talvez Deus já está falando com você, mas você está ali, ó, rígido, teimoso. Mas eu vou falar nessa noite de 3 personagens. Eu começo aqui pela vida de Abraão. Abrão até então. Deus chega para Abrão e fala: Abrão, sai da tua terra, pega tudo que você tem e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E Abrão prontamente obedece à voz do Senhor. Ele não duvida que é Deus que estava falando com ele. Ele não tem dúvida nenhuma ali que era a voz de Deus direcionando a vida dele. E quantas vezes, quantos de nós, Deus manda a gente ir para a direita, a gente vai para a esquerda. Deus manda a gente avançar, e você fica ali parado. Não, eu vou ficar aqui, porque aqui é esse lugar. E Deus está falando assim, ó, vai, avança, obedece, olha a direção que eu estou te dando. E você está ali, ó, teimoso. E às vezes você começa comendo ervas amargas e não sabe por quê. E às vezes estamos enxugando gelo, porque não estamos sendo obedientes à voz do Espírito, à voz de Deus. Mas nesta noite, Deus nos trouxe aqui para trazer um despertamento. Quando Deus chama Abrão, que quer dizer pai ilustre, Deus não chamou Abrão só por coincidência, não, havia nele um propósito. O que a palavra diz aqui? Farei de ti uma grande nação. Só que havia um problema, queridos. Como que Abrão ia se tornar um pai de nações se a mulher dele era estéril? Se Sarai não podia gerar? E mais à frente, se nós continuarmos lendo, Deus faz a ele uma promessa, que lhe daria um filho num tempo propício. Como assim? Como ser obediente? Queridos, no exercício da obediência, milagres acontecem. No exercício da obediência, milagres acontecem. Desde quando Abraão foi chamado até a promessa se cumprir, muitas coisas aconteceram no decorrer desse tempo. Mas Abraão só teve êxito, por quê? Porque ele foi obediente à voz do Senhor. E talvez nós não estamos colhendo das bênçãos, das promessas, dos milagres. Por quê? Porque estamos sendo desobedientes. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua casa, no meio da tua parentela, de primeira mão ele não obedece ao Senhor. Ué, pastor, ele obedece, ele sai, ele pega tudo que é dele e vai para um lugar onde Deus ia mostrar. Mas Deus falou com ele assim, ó, sai da tua parentela. Ele leva quem? Ló. Então, de imediato, ele não obedece à voz de Deus. E as coisas só passam a acontecer na vida de Abrão a partir, sabe de quando? Quando eles já estão lá nas campinas de Moabe e os pastores
de Abrão e Ló começam a ter contendas. E a partir dali, ele se aparta do seu sobrinho Ló, que era irmão de seu irmão, e aí sim, as portas começam a se abrir diante de Abrão. E quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes Deus não dá uma direção e a gente quer dar um jeitinho? Infelizmente, brasileiro tem essa mania, né? Não sei aqui. Eu acredito que aqui em Israel isso não aconteça. Isso acontecia lá no Rio de Janeiro, de onde nós viemos. Carioca adora dar um jeitinho, adora ser esperto, gosta de se dar bem, mas com Deus, queridos, não tem jeitinho. Quando Deus te der uma direção, faça, obedeça, seja fiel. Não tem como dar jeito. Para que o milagre acontecesse na vida de Abrão, ele precisava ser inteiro diante daquilo que Deus tinha direcionado a ele. E no capítulo 12, o que Deus fala para ele? Sai da sua casa e do meio do seu povo e vai para um lugar que eu te mostrarei. E a partir de quando Abrão entende que para a gente alcançar as bênçãos de Deus, é preciso ser obediente a Deus 100%. E quando Abrão, porque no decorrer da história não vou entrar nesse detalhe, Deus troca o nome dele para Abraão, pai de multidões. E aí mais um empecilho, porque Sara não podia gerar. Sara era estéril. Mas para o nosso Deus, querido, não existe a palavra impossível. E eu creio que a esterilidade de Sara era uma ferramenta de Deus, para que todos olhassem e vissem que foi Deus que fez, não foi o homem. Foi Deus que operou o milagre e abriu a madre daquela mulher. Lá no capítulo 22, vamos mais à frente, vamos lá. Gênesis capítulo 22. Abraão já era pai, porque Deus abre a madre de Sarai e dá a ele o filho da promessa, que se chama Isaque. Mas Deus continua colocando Abraão em prova. Quantos de nós passam por isso? E aqui no capítulo 22, a partir do versículo 1, diz assim, ó, e aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, ele disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E ele disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece ele ali, como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo, pela manhã, e selou seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, se levantou, e foi ao lugar onde Deus lhe dissera. Versículo 4, então, ao terceiro dia, Abraão levantou seus olhos, e viu de longe o lugar. E Abraão disse aos seus servos, ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos até ali adiante adorar, e voltaremos a vós. Abraão pegou a lenha da oferta queimada e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele tomou o fogo em sua mão e uma faca, e foram os 2 juntos. E Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, aqui está, meu filho. Aqui estou, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse, meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. E então foram os 2 juntos
E chegaram ao lugar em que Deus lhe dissera, e Abraão construiu ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e o amarrou Isaque, seu filho, e pôs-o em cima do altar sobre a lenha. E Abraão estendeu sua mão e tomou a faca para imolar o seu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, aqui estou. E ele disse, não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faça coisa alguma, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negastes a mim, teu filho, teu único filho. E Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis que de trás estava um carneiro, preso pelos chifres, em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro, e ofereceu como oferta queimada ao lugar do seu filho. Mais uma vez, a obediência de Abraão é posta em prova. Mais uma vez, Deus aqui, através dessa passagem, no capítulo 22, Ele prova o coração de Abraão para entender se Abraão realmente ia obedecer à voz de Deus ou não. Como pais, queridos, se Deus pedisse às minhas filhas, prontamente eu iria orar. Porque como mãe, eu gostaria de buscar de Deus uma resposta. Mas Abraão aqui, ele mostra a mim e a você, que ele não duvidou que era a voz de Deus. Ele não temeu, que era Deus que estava direcionando. E quando Deus chega para ele e fala assim, Abraão, ele fala, eis-me aqui. Isso mostra que Abraão tinha intimidade com Deus. E ele fala assim, ó, pega o teu filho, o teu único filho, e me oferece em sacrifício. E Abraão levanta pela manhã, pega o jumento, pega os seus servos e vai em direção onde Deus ia mostrar um monte que iria sacrificar o seu filho. Queridos, é muita obediência num coração só. Você pegar o filho, a lenha, o jumento, você ir em caminho de um lugar que Deus vai te mostrar, não importando o que ia acontecer lá na frente. Porque Abraão sabia quem era Deus. Abraão confiava em Deus. Portanto, que quando o filho fala assim, pai, aqui está a lenha, aonde está a oferta para ser queimada? Ele fala assim, ó, Deus proverá. Mostra uma confiança em Deus que nos dias de hoje nós precisamos rever. Se nós realmente somos obedientes à voz de Deus ou não. Se Deus chegasse hoje e pedisse o seu Isaque, para Abraão era um filho, porque o que ele mais desejou era esse filho. Abraão foi pai aos 100 anos, na sua velhice, e Deus chega para ele e fala assim, ó, me dá o que você tem, o seu único filho, sacrifica ele para mim aqui, ó, mata o teu filho por amor a mim. Será que Deus chegasse para você hoje e falasse assim, me dá seu filho, me dá sua filha, que eu vou matá-lo? Será que você seria obediente? Talvez o seu Isaque é uma casa que você tem, é o seu emprego, é o seu namoro. Ah, pastor, aí não, pastor, você já pegou demais. O brotinho lá de casa, a novinha, a bonitinha. Às vezes Deus está falando, queridos, e a gente não quer obedecer, porque nós entramos numa zona de conforto. Nós queremos servir a Deus do nosso jeito, mas não é do nosso jeito, é do jeito dele. E ele fala para Abraão, pega tudo que você tem, porque provavelmente Isaque era tudo que Abraão tinha. Não eram as riquezas, não era a mulher dele, não eram os seus servos. Abraão era um homem muito rico, mas a maior riqueza que Abraão tinha era o seu único filho. E Deus chega para ele assim, ó, me dá. Será que hoje você está disposto de sacrificar o seu Isaque?
Será que nós estamos sendo obedientes à voz de Deus, queridos? Às vezes Deus mandou a gente, pare, e nós estamos avançando. Talvez Deus mandou você ir e você parou. Será que você está sendo obediente à voz de Deus? Quando eu falei para Deus essa manhã, Senhor, eu não quero uma palavra de mim mesmo. Eu quero uma palavra que venha do Senhor. E desde a madrugada Deus falava comigo assim, ó, obediência, obediência, obediência. E pela manhã eu peguei minha Bíblia, fui fazer meu devocional e eu me lembrei dessa história. Eu lembrei de Abraão. Mas nós vamos parar só em Abraão não, queridos. Mas tem outro personagem que eu quero dividir com você. Moisés. Moisés também em Êxodo. Vamos lá. Vamos mandar aqui, a gente tem mais um personagem para falar. Moisés. Êxodo capítulo 3. Abra aí a palavra do Senhor. Vamos passear um pouquinho. Deus chega para Moisés, quando ele estava apacentando Êxodo capítulo 3. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e ele lhe conduziu o rebanho por detrás do deserto, e chegou ao monte de Deus até Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, do meio da sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava como fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, eu vou virar agora de lado, e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, aqui estou. Êxodo capítulo 3 fala de uma chamada também de um homem chamado Moisés. Quem foi Moisés, pastora Xana? Moisés foi o libertador do povo hebreu. Moisés também foi obediente. Quem era Moisés? Moisés era um menino hebreu, que quando ele nasceu, Faraó tinha dado ordem que todos os meninos que nascessem fossem mortos. Mas a sua mãe, Joquebede, pega ele, coloca num cestinho, bota no rio. E quando a filha de Faraó estava se banhando com as suas servas, a sua irmã Miriam chega e fala assim, mostra para ela aquele garoto. E ali começa a chamada de Moisés. Porque Moisés não podia ter uma mentalidade de escravo. Porque se ele ia ser o libertador dos hebreus, ele tinha que crescer entre príncipes. Ele precisava ter uma mentalidade de príncipe. Ele não poderia ter uma mentalidade de escravo. Porque quando chegasse lá em Êxodo, capítulo 3, e Deus fizesse a chamada a ele, a princípio, Moisés tentou fugir. Mas Deus foi dando provas a ele ali. E Deus deu a ele a missão de libertar um povo. E Moisés foi obediente, queridos, em tudo. A partir de quando foi a chamada, quando ele chega naquele monte, que ele olha para aquela sarça. Sabe o que é uma sarça? A sarça é um arbusto fino, e ele só tem no deserto. E Deus, para chamar a atenção de Moisés, permite que aquela árvore, aquele arbusto tão fino, fique ali no meio do deserto, queimando, pegando fogo ali, fumegando. E quando Moisés ele olha e diz assim, como que pode? Esse negócio está queimando e não está se consumindo. E a Bíblia diz que ele se vira e Deus ali chama Moisés, Moisés. Ele fala aqui, aqui estou. O Senhor nessa noite nos trouxe aqui para trazer um despertamento, para nos levar ao lugar de obediência. Se Moisés não estivesse ali naquele deserto,
cuidando ali do rebanho do seu sogro, ele não teria ouvido a voz de Deus. Talvez Deus está te colocando, queridos, no deserto, cuidando de um rebanho que não é seu. Talvez cuidando de uma empresa que não é sua. Talvez te colocou em amizades, em ambientes, para que você seja ali um libertador, uma libertadora. Mas para isso, nós precisamos ser obedientes à voz de Deus. Quando Deus chega para ele e fala: Moisés, Deus nessa noite, Ele nos chama pelo nosso nome. Deus está nos chamando à obediência nessa noite. Deus quer nos trazer um despertamento a obedecer às direções que Deus irá nos trazer. Quando Deus chama Moisés aqui, ele nunca imaginava que ele ia atravessar o Mar Vermelho a pés enxutos. Ele nunca imaginava que ele ia ser libertador de quase 3 milhões de hebreus. Um líder que no Antigo Testamento não tem igual como Moisés, mas ele só se tornou um libertador porque ele obedeceu à voz de Deus. Eu vou me deter aqui, vou parar nesses dois. Talvez Deus me dê outra oportunidade de nós continuarmos falando de obediência. Mas esses dois personagens, queridos, nos confrontam nessa noite a meditar se nós estamos sendo obedientes à voz de Deus. Talvez você está indo por um caminho que não é o caminho que o Senhor tem para a sua vida. Talvez você está indo numa direção que não é a direção que Deus tem para a sua vida. Talvez para a sua chamada. E nessa noite o Senhor está te chamando pelo nome. Porque quando Deus chega para Abraão e chega para Moisés, eles chamam aqueles homens pelo nome. E Deus conhece cada um que está aqui. A Bíblia diz que quando nós éramos substância informe, quando você não tinha nem forma, quando ainda os seus ossos nem tinham sido ainda feitos no ventre da tua mãe, Deus já sabia da sua história. Deus já sabia do dia de hoje. E talvez se Deus trouxe essa meditação para a gente essa noite, queridos, talvez nós não estamos sendo obedientes à voz de Deus. E eu queria que você fosse para casa e que você consultasse ao Senhor. Pergunte para Ele: Senhor, aonde eu não estou obedecendo a Tua voz? Porque nós só temos dois caminhos, queridos: obedecer ou desobedecer. A obediência gera um milagre, mas a desobediência nos leva num caminho de maldição. Essa é a palavra que nós temos essa noite. Nós vamos cantar um louvor. E você vai ter alguns minutos. Comece a falar para Ele. Quando Deus chama Abraão, Abraão era um homem íntimo de Deus, apesar do seu pai ser idólatra. Mas ele conhecia a voz de Deus. Talvez o que está faltando para nós é isso. É conhecer a voz de Deus, é ser sensível à voz de Deus. Quando Deus chega para Moisés, Moisés, e ele fala: aqui estou. Será que você pode falar isso para o Senhor essa noite? Aqui estou, Senhor. Eu quero ser obediente à Tua voz. Eu quero ser obediente à Tua direção. Se o Senhor está mandando largar, larga. Se o Senhor está mandando andar, anda.
Se o Senhor está mandando parar, pare, mas seja obediente à voz de Deus. Não atraia maldição para a tua vida. Obedeça. Simplesmente obedeça. Feche seus olhos. Nós vamos cantar esse louvor. E ouça a voz de Deus nessa noite. O Senhor te chama pelo nome essa noite.